Para toda a igreja. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Marcos. Nós vamos ler o capítulo de número 10 e o versículo de número 47. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. O apóstolo André Ribeiro estaria ministrando aqui hoje, mas ele ligou agora à tarde informando que ele não conseguiu sair de Boston para cá no voo a tempo. O horário do voo e o valor do voo estava um pouco puxado para ele descer aqui para atender a agenda. Eu falei, sem problema, não tem problema. Outras quintas-feiras virão, né? Eu acredito muito que ele vai voltar aqui e vai ser bênção de Deus. E não é por conta do homem, né? Porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está aqui. E é o principal, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Eu vou pedir para o David me ajudar, David. Viu, Miguel? Você vem? Tá ok, Miguel? Tá tranquilinho, né? Miguel, David. Provavelmente, David, nós vamos discorrer aqui o capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Então, para a igreja acompanhar essa palavra, aí você vem me ajudando. 46, diz assim a Bíblia: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Chamaram o cego: ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Fecha teus olhos, sentado mesmo como você está. Te damos graças, Senhor, mais uma vez por essa noite, por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso raciocínio, faculdade mental, o entendimento bíblico, teológico e humano. E que o Senhor continue nos direcionando, guardando, guiando, protegendo de todo mal. Abra o nosso entendimento para entender e receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Tem um homem que é cego. Ele é mendigo e cego. Ele tem dois problemas: um problema físico e um problema social. O problema físico, que ele é afetado da cegueira. E o problema social, que ele está vivendo mendigando as ruas dentro de Jericó. Essa Jericó que ele está mendigando dentro é a mesma Jericó lá do livro do Josué. Você tem que entender, a gente tem que entender essa introdução para você entender lá no final da mensagem. É a mesma Jericó do livro de Josué, quando Deus fala para Josué para rodear a cidade. E nas voltas que Josué está dando na cidade com o povo, Deus vai mandar Josué dar um brado de vitória junto com o povo. Eles vão tocar o chifre, eles vão fazer barulho, e no toque do chifre e no barulho, as muralhas vão cair. Haja vista, biblicamente falando, a título de curiosidade, muitas vezes a gente vai ouvir pessoas dizendo que deram 7 voltas em volta de Jericó. E na verdade não foram 7 voltas, foram 13 voltas. Então eles vão dar as 13 voltas em volta de Jericó. E na última volta, quando eles tocam o chofar e eles fazem barulho, as muralhas caem ao chão. Quando as muralhas caem no chão, essa de Jericó, Josué sobe em cima dela e Josué vai amaldiçoar Jericó. Josué capítulo 6, versículo de número 26, Josué vai dizer o seguinte: maldito seja quem tentar levantar Jericó, maldito seja quem tentar reedificar Jericó.
Josué lança uma maldição sobre Jericó e ele vai dizer: quem tentar levantar Jericó, vai morrer o filho mais novo, vai morrer o filho mais velho. Passa 500 anos que as muralhas caem, um homem vem e tenta levantar Jericó. O nome desse homem é Iel. Quando ele tenta levantar Jericó, a maldição de Josué cai sobre ele e morre os 2 filhos dele. O primeiro filho dele chamava Segube e o segundo filho dele chamava Abirão. Os 2 filhos morrem por conta da maldição de Josué sobre a vida, sobre os muros de Jericó. As muralhas caem, a maldição é lançada, os meninos morrem. Agora, essa Jericó, lá do Antigo Testamento, do livro de Josué, ela não é a mesma Jericó. Essa Jericó de Josué já é uma Jericó diferente lá do Novo Testamento. É uma Jericó reconstruída por Herodes lá no Novo Testamento. É uma Jericó que já foi tudo alterado, a cidade foi mexida, os muros foram mexidos. A Jericó de Marcos que nós lemos aqui é uma Jericó que já tem um império que está tomando conta, e o império é romano. Mas já passou muitos anos. Essa Jericó de Marcos que você leu comigo é uma cidade que está amaldiçoada. Agora você vai começar a entender algumas coisas na sua casa. Vamos tentar entender aqui, lá na sua família. Pastor, quebra de maldição. Vamos tentar entender a história. Essa cidade de Jericó aqui, ela está amaldiçoada por Josué lá no Antigo Testamento. E para tirar a maldição dessa cidade, só um profeta maior que Josué poderia tirar a maldição de Jericó. Você pode olhar na Bíblia depois com calma. Você não vai de Josué até Jericó, não tem nenhum profeta que ousou colocar uma profecia ou tirar a maldição da cidade em cima da palavra de Josué. Ninguém tentou. Jesus, ele começa a turnê de milagres. E a turnê de milagre de Jesus, ele entra numa casa, ele sai de uma casa, ele entra numa cidade, ele sai de uma cidade. E parece que as coisas não batem, porque Josué, ou melhor, Jericó na Bíblia significa palmeira. A cidade de Jericó significa palmeira. E palmeira na Bíblia fala de triunfo. Como é que uma cidade que está amaldiçoada, como é que uma cidade que não tem peso, como é que uma cidade que foi lançada a maldição sobre ela pode falar que o nome dela é triunfo, que o nome dela é vitória? Não tem como, as coisas não encaixam, as coisas não batem. A Bíblia fala no Salmo 92, no verso 12, que o justo florescerá como a palmeira. Toda vez que você vê palmeira na Bíblia, a Bíblia está falando de triunfo. Toda vez que você vê árvore de palmeira, folha de palmeira, ramos de palmeira. Lembra quando Jesus entrou dentro de Jerusalém? As pessoas vieram receber Jesus com ramo de quê na mão? Ramo de palmeira. Porque palmeira fala de conquista, de vitória, de triunfo. Agora, como é que uma cidade uma cidade boa, uma cidade, vamos dizer assim, já reconstruída, tem um peso de uma maldição sobre essa cidade? Como é que as coisas fluem sobre isso? Agora vem um homem chamado Jesus de Nazaré. E esse homem vai entrando na rua. Esse homem ele entra numa casa. Esse homem ele entra num valado. Esse homem ele entra num beco. Esse homem ele senta. E aonde Jesus senta, o povo sentava com ele. Esse homem chega um dia na ponta de um barco. E os pescadores estão pescando. Ele senta na ponta do barco. E ele vai conversar com os pescadores. Outra feita, Jesus levanta, o povo levanta com ele. Jesus senta, o povo senta com ele. Você vai perceber na Bíblia, nos 4 evangelhos que fala sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre Jesus. Você vai ver a Bíblia falando assim, ó: e entrando Jesus com a multidão, e saindo Jesus com a multidão, e assentando Jesus com a multidão, e levantando Jesus com a multidão,
Você percebe que aonde Jesus estava, tinha um povo com ele. E a Bíblia fala que é multidão. Não era um grupo pequeno, não era um grupo raso, não, era multidão. A palavra multidão, ela caracteriza acima de 999 pessoas ou até mais. Então, quando a Bíblia fala que tinha multidão, eu posso entender que tinha mais de quase 1000 e tantas pessoas seguindo Jesus. Jesus entra, tem multidão. Jesus sai, tem multidão. Pode colocar aqui, David, por favor, que nós lemos o primeiro versículo, Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Olha aí. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, mais uma grande multidão. Essa multidão estava o tempo todo com Jesus. Jesus vai, tem multidão. Jesus vem, tem multidão. Jesus senta, tem multidão. Jesus vai para a praia, tem multidão. Jesus um dia foi descansar na casa dele. A multidão estava com Jesus. Jesus está entrando dentro de uma cidade. Ele não está entrando ainda, ele está chegando. E chegando, pois, em Jericó. Eu imagino Jesus virando com a multidão. E alguém fala: Jesus, ali é Jericó. Jericó está amaldiçoada por Josué. Quando Josué derrubou as muralhas, ele lançou a profecia, uma maldição. Tem maldição sobre Jericó. Eu imagino Jesus olhando para dentro de Jericó e está dizendo: se Josué lançou a maldição sobre a cidade, hoje nós vamos entrar nessa cidade para quebrar essa maldição e começar a fazer milagre dentro dessa cidade. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo com você. Quem sabe você veio nessa noite aqui, o Espírito Santo está falando no teu coração. Talvez você veio do Brasil para cá, e antes de chegar aqui, alguém falou: não vai virar nada nos Estados Unidos, vai dar ruim na América, vai acabar com o casamento, vai acabar na bebida, essa família vai ser destruída, vai arrebentar com tudo. As palavras de maldição que foram lançadas têm data de vencimento até Jesus chegar no ambiente. Eu quero que você levante a sua mão, que eu vou liberar a primeira palavra para você nessa noite. Deus está dizendo para alguém: eu estou quebrando palavras que foram lançadas sobre a tua casa, a tua família e a tua vida. Hoje, glória, hoje eu estou entrando com provisão e providência. A palavra para alguém nesta noite é provisão e providência. Hoje vai sair o que não presta, vai ficar quem presta. Hoje vai sair palavra de peso, vai ficar a palavra de vida. Oh glória, não sei se é para todo mundo, mas alguém tem que ouvir. Deus está dizendo para você: prepara esse ano de 2026, porque aonde foi choro vai ter alegria, aonde foi tristeza vai ter alegria, aonde foi porta fechada vai ter porta aberta. Chega de maldição nessa casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Chega. Ah, pastor, lá em casa é uma pobreza lascada, é uma doença lascada, os meninos, aquela coisa ruim. Hoje Jesus vai entrar naquela casa, hoje Jesus vai entrar em Jericó. Oh glória a Deus. Eu quero lançar essa palavra para você. Jesus vai entrar na tua Jericó hoje. Eu não sei qual é a tua Jericó, eu não sei o que falaram, eu não sei o que lançaram, mas tem palavra de vida eterna para a tua casa hoje. Se você crê, diga amém. Jesus, ele entra, e quando ele entra dentro de Jericó, tem um homem que está sentado. E a Bíblia fala aqui, David, 47, se eu não me engano, e a Bíblia está dizendo, versículo 46. E chegaram, pois, a Jericó com Jesus e seus discípulos, mas uma grande multidão, grave essa palavra, estava deixando filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, problema físico, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, problema social. 2 problemas esse homem tem. 47. Assim que ouviu que era Jesus, fala comigo assim, ele era cego, me ajuda, diga assim, ele era cego, mas ele não era surdo. Olha para mim aqui, ó. Ele enxergava mais que muita gente aqui. Ele enxergava com os ouvidos. E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui está a senha dessa história.
Toda vez que você ouvir essa história na Bíblia, o password está aqui, a senha está aqui, a chave está aqui. Ele decifra a divindade de Jesus, ele reconhece o seu problema, ele reconhece o seu estado, e ele sabe a quem recorrer. E ouviu que era Jesus. Por que ele ouviu? Porque a fé não é ver, fé é ouvir. A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, a sua fé não edifica. Se você não ouve, sua fé não cresce. Se você não ouve, nada acontece. Por isso que você tem que ouvir, crer e ir para cima. Vai ter dia que você vai ver coisa que você vai falar: poxa vida, já era. Mas aí o Espírito Santo está dizendo: não, já era não, eu vou trabalhar. Aí você começa a ouvir o Espírito Santo falando no teu ouvido, falando no teu coração, e a coisa começa a mudar. Olha o que ele está dizendo: e ouviu que era Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Porque na época de Jesus, o nome Jesus é comum. A divindade de Jesus não está no Jesus, está no Cristo. Jesus Cristo. Jesus é nome normal, você vai ver muita gente chamada Jesus. Então, Jesus de Nazaré. Nazaré é cidade humilde, cidade simples. Só vinha de Nazaré gente humilde. Só vinha de Nazaré gente simples. O cara é cego, é mendigo, está na beira do caminho mendigando. Ele está dizendo: se ele tem poder, é Jesus. E se veio de uma cidade simples e humilde como eu, ele pode ouvir um humilde como eu. O humilde está falando com o humilde Jesus para resolver o problema dele. Ele está reconhecendo quem é, sabe de onde está vindo, e ele vai fazer uma coisa que a gente precisa aprender com ele. Ele começa a gritar. Aqui está uma senha. Ele não começou a orar, ele começou a gritar. Qual que é a diferença de orar para gritar? Orar a gente tem um jeito bonito. Orar, pelo menos quando eu for orar, eu ajoelho, eu tenho meu jeito de falar com Deus. Não está errado não, você também. Todo mundo tem um jeito de orar. A gente ajoelha, a gente fala: Senhor eterno, glorioso, Pai, eu estou aqui, não esquece de mim. Deus, trabalha nessa causa. Oração a gente pensa nas palavras. Oração a gente conjuga o verbo. Oração sai bonitinho. Oração a gente pensa antes de falar, porque a oração a gente está desenhada na cabeça, a gente joga para a boca para sair. Oração é isso. Grito, clamor não. Na sua Bíblia pode estar clamor. Clamor a gente fala o que vem na boca. Clamor a gente fala o que vem no coração. Clamor a gente fala o que dá na teia. Clamor a gente fala com a voz do momento. Ele começou a gritar, não foi orar. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a senha. Por que filho de Davi? Porque Jesus veio da raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Se você olhar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai ver que a genealogia de Jesus começa trazendo ele da raiz de Jessé. Bartimeu está dizendo: se esse homem, Jesus de Nazaré, é aquele que eu ouvi um dia alguém falando aqui em Jericó, os estudiosos falando de um homem que ia vir, que tinha poder, que tinha autoridade. Se esse homem é de Nazaré e verdadeiramente é filho de Davi, como diz a história, eu quero saber hoje o que ele vai fazer por mim. Ele começa a gritar: tem misericórdia de mim. Olha o grito dele. Ele está gritando, ele não está importando com quem está do lado. Ele não está preocupado com quem está do lado. Ele está mendigando à beira do caminho. Ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir. Ele está ouvindo o barulho. Ele consegue perceber a movimentação pelo auditivo. Ele está perguntando: o que está acontecendo aí, gente? E alguém está dizendo: tem um homem entrando aqui, o nome dele é Jesus de Nazaré. Aí ele: aonde que esse homem está? Me aponta. Aí ele fala: está para a sua esquerda. Ele vira a mão, imagina ele levantando a mão para o lado esquerdo e está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar. Por que ele fala misericórdia? Por que ele não pede por favor? Por que ele não pede por gentileza? Por que ele não fala assim: ó, Jesus, por gentileza, o seu filho, eu estou aqui, me ajuda. Ele está ensinando para nós um negócio que a gente tem que aprender todo culto, todo dia. Um pouco do que o Igor falou aqui. O que é, pastor? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras que elas vêm do latim: misericórdia
cardios. Misericórdia é a conotação de uma palavra que denota do latim misericardios. Que é isso, pastor? Vamos tentar explicar para você entender. Misericárdios dá a ideia de colocar um miserável dentro do coração. Por isso que cardiologia é coração, cardiograma coração, cardiopatia coração. Tudo que você ouvir referente a cardiologia, apatia é ligado a coração. Misericórdia é a ideia de colocar um miserável dentro do coração. Quando Jesus está entrando, Bartimeu está dizendo: se esse homem é aquele que salva, cura, liberta e transforma, ele vai me colocar dentro do coração dele. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48, David, 48. E ele está gritando, 48. Vamos lá comigo, isso. E muitos advertiam ele, o mendigo, severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Misericórdia, compaixão, vai dar quase a mesma coisa. Mas olha aqui, olha isso. Muitos advertiam ele para que ele calasse. Aqui está outra senha. Quantos de nós, muitas das vezes, não paramos de buscar a Deus, de clamar a Deus, porque tem gente no meio da multidão dizendo: para com esse negócio, desiste deste casamento, larga dessa mulher, tem mulher demais, não, larga desse homem, tem homem demais, não, Jesus não vai te ouvir mais não. A voz da multidão quer calar o milagre de muitos, a voz da multidão quer interromper um milagre na tua casa, a voz dos palpiteiros quer atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Bartimeu está dizendo, olha aqui, contudo ele gritava ainda mais alto e está dizendo: eu não vou parar, eu quero o meu milagre, eu não vou parar, eu quero a minha bênção, eu não vou parar, eu quero a minha resposta, eu não vou parar, eu só saio daqui com a minha vitória hoje. Irmãos, levanta a sua mão, eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo para você: para de moleza, para de coisazinha, para de lenga-lenga, para de Nutella, para de mamãe me dói. Começa a gritar para o filho de Davi, começa a clamar pelo filho de Davi, começa a dizer: Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu sei que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Ergue forgiácia, oh glória. Dá um toque em quem está do seu lado e diga para ela assim, ó: não pare de clamar. Diga para ela, não pare de clamar. Pastor, mas eu não sei. Eu sei, não para de clamar, continua clamando. Mas está falando mal de mim, continua clamando. Está me invejando, continua clamando. Está me perseguindo, continua clamando, continua clamando. Oh glória a Deus. Quanto mais você clama, mais perto do milagre a gente chega. Quantos de nós não era nem para estar aqui se você fosse ouvir a voz de todo mundo? Quem está tentando... Não, isso aqui é Bíblia. Eu sou apaixonado em Bíblia, vamos lá. Quem está tentando parar ele? O povo que está andando com Jesus. A multidão, lembra da multidão? Multidão entra, multidão sai, multidão senta, multidão levanta. A multidão que está com Jesus está tentando parar o milagre dele. Não espere que o diabo vai vir com a capa preta, um tridente, um chifrão, com os dentes para fora, dizendo: eu sou o capeta, eu vim te pegar. Para com isso. Muitas das vezes você vai ser tocado, ferido, machucado, maltratado por gente que está no meio da multidão, até seguindo a Cristo. Pastor, não, sem hipocrisia. Prego batido com ponta virada, sem frescura, sem rodeios, direto. A gente precisa ter maturidade para entender algumas coisas. Ou a gente fica meio na balança, naquela gangorra, aquele kamikaze, aquele negócio, não sei se... Não, a gente precisa ter posicionamento. A gente quer o milagre, então vamos fazer igual Bartimeu. Pastor, está mandando eu parar. Quem está mandando parar? A multidão. Quem é a multidão na fila do pão? A gente tem que parar de ouvir críticos que não constroem nada. A gente precisa parar de ouvir gente que nunca fez nada. Você precisa parar de abrir seu coração para gente errada. Você tem que parar de ouvir gente que nunca construiu nada. Você precisa parar de ouvir invejoso que está morrendo de inveja de você. Você está abrindo o coração para ele. Para de emprestar teu coração para gente errada.
entra em relacionamento errado, entra em namoro errado, entra em casamento errado, entra em conselho errado, entra em sociedade errada. Bartimeu está dizendo: antes de qualquer coisa, eu preciso da bênção de Jesus. Contudo, ele gritava. Às vezes a gente precisa mudar o nosso nível de clamor. Às vezes precisamos dar uns gritos de vez em quando. Dar uns gritos na casa, dar uns gritos no trabalho. Não é cuidado no trabalho você não vai ser mandado embora. Mas na sua casa. Que isso, pastor? Como é que eu vou dar um grito na minha casa? É chegar com altivez lá, não altivez que a Bíblia condena, mas altivez no sentido contra os espíritos malignos, contra a situação que está acontecendo lá. Fala: acabou esse negócio aqui. Ah, não, o povo está bebendo. Meu pai bebeu, minha mãe bebeu, meu tio bebeu, meu avô bebeu. Sabe que eu vou beber também? Corta esse negócio. Pronto, aqui, ó. Ah, meu avô fumou, meu pai fumou, minha mãe fumou, eu estou fumando, meus filhos vão fumar. Corta esse negócio em nome de Jesus. Começa a liberar a palavra. Aqui dentro não vai ter isso mais não. Acabou. Vai parar em nós. Ah, pastor, vim de família pobre, vou morrer pobre. Pensamento. Dia 27 tem um treinamento aqui para você aprender sobre isso. Muito bom. Mudança de mente. Romanos 12:2. Transforma, metanoia, metamorfose. Então, mais ele gritava: 49. Filho de Davi. Olha aqui. Meu Deus. Meu Jesus. Foi então que Jesus parou. O clamor dele, o grito dele fez Jesus parar a multidão. E pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego e disseram para ele: tem ânimo, homem, levanta, ele te chama. Eu vou tomar água para você refletir. Eu quero que você leia esse versículo. Eu vou te falar uma chave que está aqui guardada, bíblica, para a sua vida. Por que Jesus não foi nele? Por que Jesus não foi lá? Ele está lá. Jesus poderia ter ido e falar: e aí, tudo bem? Sou Jesus? Tem milagre para sua casa, pega aqui. Pá, Jesus fez isso? Não. Olha a senha. Jesus parou e pediu: chama ele. Quando chegou nele, ele está desanimado, porque a palavra ânimo só cabe para quem está desanimado. Ânimo, homem. Ele está prostrado, porque a palavra levanta só cabe para quem está deitado ou prostrado. Ele te chama. Ele quem? Jesus. Então olha o estado desse homem. Ele está desanimado, prostrado. A única esperança que ele tem é Jesus. Jesus não foi nele. Quantas das vezes você ora e Deus não te responde? Quantas vezes você clama e Deus não responde? Quantas vezes você chama: ah, Deus, entra com provisão na minha vida, na minha casa, na minha família, e Deus não responde? Quantas vezes? Aqui, Jesus está ensinando para nós por que ele não responde. Aí chega para o cego e está dizendo: ó, Jesus está te chamando, levanta. Aí ele está prostrado, ele levanta. Tem uma versão bíblica que vai dizer assim, ó: e deu um salto e foi ter com Jesus. Quando ele levanta, ele vai até Jesus. Olha essa senha. Por que ele vai até Jesus e Jesus não vai até ele? Porque, meus irmãos, eu vou falar com calma para você memorizar isso aqui. Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Deus nunca vai terminar o que você nunca começar. Deus nunca vai concluir o que você nunca startou. Deus trabalha com princípios. Você quer um milagre? Vem para a igreja. Mas não seja crente campanheiro não, que recebeu o milagre e some. Senão vamos aprender com ele. Ele está ensinando isso aqui para nós, ó. Nós vamos ver no versículo 50 se ele é crente campanheiro. Não. Ele está falando: eu não quero viver de campanha, eu quero viver eu quero ser discípulo. A gente precisa entender essa chave aqui. Quando eu entendi isso aqui mudou minha vida. Essa aqui foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na vida há mais de 20 anos atrás. E eu não entendi essa mensagem. Um dia eu falei: Espírito Santo, abre a minha faculdade teológica mental e revela essa palavra na minha mente. E o Espírito Santo falou para mim: abre a Bíblia, vem lendo ponto por ponto, palavra por palavra. E minha Bíblia está arriscada, ela toda arriscada aqui, ó.
tudo riscado. Por quê? Anotei, risquei tudo, porque palavra por palavra o Espírito Santo ia falando, eu ia entendendo. Meu Deus, nossa, meu Deus, que isso? Aí Jesus pega e chama ele. Muitas das vezes a gente está esperando Jesus ir lá. Jesus está esperando você vir aqui. Muitas das vezes a gente está querendo que Jesus resolve. Jesus está dizendo, não, levanta, faça a sua parte. Pastor, mas não funciona assim, está na Bíblia. Lembra quando Jesus falou para Pedro? Falou para Pedro assim, ó, pega um anzol, vai no mar. Quem foi no mar? Jesus ou Pedro? Pedro. A mulher do fluxo de sangue, foi Jesus que foi nela ou foi ela que foi até Jesus? Ela que foi até Jesus. Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu, coloca aqui rapidinho Lucas 19, para me pegar a chave da multidão. Depois você volta, Marcos 10, 49. Lucas 19. Olha o que tem em Lucas 19. Chegando a Jericó, a mesma cidade, atravessava Jesus a cidade. Próximo. E eis que um homem rico chamado chefe dos publicanos, pode passar, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele pequeno, de pequena estatura, não conseguia, pela afluência do povo. Na minha versão bíblica, porque essa versão aqui é outra, mas a minha versão bíblica, ela por causa da multidão. Perceba que a multidão atrapalhou a mulher do fluxo de sangue. A multidão atrapalhou o projeto de Zaqueu em Lucas 19. Pode voltar, Marcos 10, 47, 48, 47, né? 48. A multidão, ela está junto, mas se você não vigiar, ela atrapalha. Por isso que a Bíblia fala que na multidão de pessoas, de conselheiros, você tem que saber em quem você vai ouvir. Porque nem todo mundo que está vestido de paz e amor vem de Deus. Nem todo mundo que está falando amém é ovelha, às vezes é lobo. Nem todo mundo que está falando estamos juntos, não está junto coisa nenhuma com você. Você está enganado lá no seu trabalho, na sua família. Não. A gente tem que ter maturidade para entender isso. Senão você sofre antes do tempo, você fica doente emocionalmente, você frustra com pessoas, você quer sumir, você quer desaparecer. Você não vai resolver o problema, você só vai sair do geográfico. O problema está dentro de você, tem que resolver aqui dentro. Jesus está ensinando para nós, 49, ele está ensinando para nós desde 49. Chama ele. Aí quando ele chega até Jesus, versículo 50, olha o que está na Bíblia. A Bíblia é linda. Jogando a sua capa para o lado, deu só um salto. Olha aqui o salto que eu falei. Colocou-se em pé e foi ter um encontro de Jesus. Por que capa? Porque ele está sentado mendigando à beira da estrada. Essa estrada que ele está mendigando é uma estrada que tinha muitos transeúntes que ligavam de um porto de um lugar a outro lugar. Ele não vê, mas ele ouve, então ele está pedindo esmola. A Bíblia fala que ele tinha uma capa sobre ele. Evangelista Levi, empresta seu terno, por favor. Vou pegar um som do irmão Levi aqui agora. Ele está sentado com uma capa. Que capa que é essa? Agora a gente sai da Bíblia e vamos na história um pouquinho. Essa capa que ele está vestindo é uma capa que era dada pelo Império Romano. O Império Romano dava uma capa, era uma espécie de alvará para pedir esmola. Era uma espécie de uma licença para mendigar. Era uma espécie de autorização do Império Romano para ficar sentado ou mendigando ali, porque não podia. Pode olhar, tem um historiador chamado Heródoto. Começa a ler as histórias de Heródoto no Novo Testamento, você vai ver que coisa rica, linda. E ele está com a capa. Quando a Bíblia fala que ele levantou, deu um salto, arrancou a capa e foi ter com Jesus, o que está dizendo é o seguinte: a partir de hoje, eu não vivo mais à custa do Império Romano. A partir de hoje, eu não vivo mais com peso de homem. A partir de hoje, eu quero ir ao encontro desse homem chamado Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, a partir de hoje, não tem mais nada que me impede nessa cidade de viver um novo com esse homem chamado Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra para a sua vida.
Papai está falando para alguém nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao coração de alguém. Aceita glória, vou dizer, Jesus, aceita o tratamento de Jesus na tua vida. Você precisa voltar para casa de onde nunca deveria ter saído. Você precisa arrancar essa capa hoje. Que capa que é essa, pastor? Glória. Essa capa da bebida, capa da arrogância, capa do engano, capa da mentira, capa do mundo. Enquanto você está fantasiado com essa capa do mundo, a sua vida não prospera. Enquanto você está com essa capa do mundo, as coisas não fluem. Enquanto você não tirar essa capa, as coisas não vão abrir. Papai está dizendo para você, hoje é quinta de tirar a capa. É quinta para você olhar para dentro de você e falar: eu não preciso dessa capa, eu não preciso desses amiguinhos meia boca, eu não preciso dessa turminha que só me leva para essas tranqueiras. Eu preciso da presença de Jesus. Eu preciso da presença de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, amém, aleluia. Da presença de Jesus. Olha a capa. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas o senhor sabe, né? Aquele grupo de amigos meu lá, eu não posso sair deles. Vai ficar com essa capa até quando? Pastor, eu estou indo na igreja, mas o senhor sabe, eu não posso sair agora. Por que eles vão falar de mim se eu sair? Vai ficar carregando essa capa até quando? Decisões decidem destino. Memoriza. DDD. Decisões decidem destino. Ou você decide levantar, aproveitar que o ano está começando e escreve um novo tempo com Deus, ou então você para de reclamar para Deus. Jesus está falando para você: eu preciso de uma posição sua. Eu preciso que você levanta, tenha ânimo. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não, mas consegue. A igreja está aqui para isso. Nós estamos aqui, pastor, para isso. Ah, pastor, mas me machucaram. Bem-vindo ao hospital. Ah, pastor, mas eu estou com fome. Opa, padaria, pão quentinho, palavra da vida está aqui. Pastor, mas eu estou com sede. Bem-vindo à fonte da água da vida, Jesus Cristo. Tudo que você quer tem aqui. Então, a mesa está aqui, a comida está aqui. Come quem quer. A gente precisa posicionar algumas vezes na vida. Senão a gente fica enganando Deus, que ninguém engana Deus. A gente fica fingindo para Deus que a gente está, e pensando que está, a gente não está. E Deus está pensando que Deus está acreditando naquilo. Deus está olhando para nós e está dizendo: ah, você pensa que eu acredito nisso? Eu te conheço, mas eu quero um posicionamento seu. Não adianta você ficar no domingo chorando para Deus, na quinta chorando para Deus, se na sexta-feira você cai na margaça de novo. Posicionamento. Jesus está dando uma aula para nós aqui com Bartimeu, tremenda. Levantou, deu um salto e foi ter com Jesus. Próximo, eu acho que é o último, 51. Olha aqui, não, meu Deus. Indagou-lhe Jesus. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta, não, desculpa o termo. Que pergunta sem lógica. Pastor, por que você está falando isso? Vamos tentar entender Bíblia. O Salmos 139, a Bíblia fala que antes de você vir ao mundo, Deus já te conhecia. Sim, claro. Quando você era uma forma informe, Deus já te conhecia. Se Deus já te conhece, para que Deus vai chegar diante de Bartimeu e vai falar assim? Jesus vai chegar diante de Bartimeu e vai dizer: Bartimeu, o que você quer? Você acha que Jesus já não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas por que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A Bíblia fala que o coração é enganoso. Às vezes nós estamos na presença de Jesus, mas a gente não quer que Ele resolva a nossa necessidade. A gente quer que Ele resolva outra coisa, menos a nossa necessidade. Qual que é a necessidade dele? Ver, Ele quer ver. Imagina se ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, já que o Senhor perguntou, pergunta aberta, resposta fechada. Então vou responder para o Senhor. Eu quero um salário do Império Romano de tantos mil por mês. Para mim está de boa, vou viver tranquilo aqui. Jesus, ele não poderia ter pedido isso? Poderia. Por que ele não pediu? Por que Jesus está perguntando para ele? É essa pergunta que Jesus está fazendo para alguém aqui hoje.
O Espírito Santo trouxe gente aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E a pergunta do Espírito Santo para você é: que queres que eu te faça? Parei. Sem desculpa. O que você quer que ele faça? Não precisa responder não, pensa. Porque talvez você não quer a cura. Você só quer um milagre e voltar à sua vida normal. Talvez você só quer uma bênção. Daqui a pouco você volta a sua vidinha lá fora do mundo de novo. Talvez é isso. Jesus está questionando ele, olho no olho: o que queres que eu te faça? Aí ele responde logo. Aí ele vai responder na linguagem de mestre, porque Raboni é mestre. Ele está dizendo: Raboni, que eu volte a enxergar. Olha a senha. Por que volte? Porque voltar é um verbo que só cabe a alguém que um dia foi. Ele não está dizendo: eu quero experimentar enxergar. Ele está dizendo: eu enxergava. Quando ele está dizendo que eu volte, ele está dizendo: eu tinha uma vida de visão, eu enxergava. Hoje eu não enxergo mais, então eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ter alegria. Olha o Espírito Santo falando para você: o que você quer que eu te faça? Talvez a tua resposta é: eu quero voltar a ter alegria como eu tinha e eu não tenho mais. Eu quero voltar a ter paz como eu tinha e hoje eu não tenho mais. Olha o Espírito Santo perguntando para você isso aqui hoje: o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a viver um novo tempo com Deus, como eu vivia lá no Brasil, como eu vivia aqui nos Estados Unidos, e hoje eu não vivo mais. 52. Agora olha o que vai acontecer. E Jesus lhe ordenou: vá em frente. A tua fé te... Pega a senha. Lembra do início que ele ouviu falar de Jesus? E a fé vem pelo quê? Ouvir. A fé vem pelo... Ele está querendo cura ou salvação? Cura. Ele está querendo cura ou salvação, gente? Cura. Por que Jesus falou salvou? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher toca em Jesus, no Evangelho de Lucas, ela toca na orla do manto. Quando Jesus para a multidão, ela sai curada. Aí Jesus fala assim, ó: filha, a tua fé te salvou. Está na Bíblia, pode olhar depois. Ela foi buscar cura. E Jesus diz: cura que hoje é lambuja. Hoje você vai levar melhor do que cura, você vai levar salvação. Por que vai levar salvação? Aqui está a senha. Não adianta você vir para a igreja procurando cura se você não tem salvação. Não adianta Deus te dar carro novo se você não tem salvação. Não adianta Deus te dar green card se você não tem salvação. Não adianta Deus te dar dinheiro na conta se você não tem salvação. Não adianta Deus abrir a porta se você não tem salvação. Aqui está provando quem nós somos diante de Deus. Olha o que está acontecendo. E no mesmo instante o homem recuperou a visão. Ele voltou a ver. E agora olha a senha para fechar o milagre. E passou a seguir a Jesus pelo caminho. Vou te explicar isso aqui teologicamente. Essa passagem, toda vez que você lê Marcos na Bíblia, pode quiser arriscar, memorizar isso depois, a mensagem vai ficar gravada. Marcos capítulo 10, versículo 46. Essa passagem em Marcos é a única vez que Jesus já passou em Jericó. De Jericó, aqui de onde nós lemos, até Jerusalém, levaria 7 dias. Jesus está passando em Jericó e vai andar 7 dias até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser crucificado, morre e não volta mais em Jericó. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É a única oportunidade que ele tem de mudar de vida agora. Jesus não vai voltar mais em Jericó. Ele está dizendo: Jesus vai passar aqui, não sei quando vai voltar, mas eu vou ficar com ele. Ele ficou em Jericó? Não, ele foi para onde? Foi seguindo Jesus, virou discípulo. E eu pergunto para você nessa noite: como você quer ser em 2026? Alguém no meio da multidão? Você quer ser um seguidor? Ou você quer ser um discípulo? Você quer ser mais um no meio da multidão que ouve tudo, tenta parar o milagre dos outros, está ali na política de Maria, vai com as outras, onde um vai, o outro vai atrás? Não, a gente não pode andar no meio da multidão. Ou você quer ser um discípulo? Quando Jesus perguntar para você, o que você quer que... Se hoje Jesus perguntar para você, o que você quer que eu
na sua vida, o que você vai responder para Jesus? Não responde não, pensa aí. Se Jesus falasse para você hoje duas coisas, Deus o livre e guarde, Jesus falasse assim: eu vou te levar daqui 7 dias, vou tirar você da terra, vou te matar. Você tem 7 dias para aproveitar a sua vida. Você fazia o quê? Segunda pergunta: se Jesus falasse assim, ó, eu vou atender a sua oração e vou te dar $5 milhões, o que você ia fazer? São 2 pontos diferentes, um para gerar coisa na terra, o outro para tirar você da terra. Às vezes as orações que nós queremos, elas não correspondem com o propósito que nós oramos. Às vezes você está pedindo coisa para Deus que, se Deus te der, você perde a salvação. Às vezes você está pedindo coisa para Deus que, se Deus te abençoar do jeito que você quer, no estado que você está hoje, vou falar isso com temor e com tremor, talvez você não volta aqui nem para agradecer a Deus. Às vezes Deus não responde tudo que a pessoa quer, porque ela não tem preparo ainda em Deus. Aí, por isso que você vai ver gente que fica patinando, enxugando gelo. Vai, trupica, levanta, mas está firme na fé. Dá uma trupicada, está firme na fé. É de glória em glória, Deus vai dando vitória para ele. Por que isso acontece? Até ele entender o que é vida com Deus, maturidade com Deus. Quem sabe essa noite, quinta-feira, não era nem para eu estar pregando aqui, o Espírito Santo trouxe você nessa casa de milagre e está dizendo para você: que queres que eu te faça? Qual é a capa que tem que tirar da sua vida hoje? Talvez você que está aqui dentro, tem gente que precisa recomeçar a sua vida hoje. Você tem que escrever um novo tempo, mas não é aquela historinha de... Não, é novo tempo. É coisa de adulto, coisa de macho, coisa de mulher, coisa de gente grande. Quem sabe essa noite que o Espírito Santo está dizendo para você: e aí, o que queres que eu te faça? Quem sabe essa noite que Deus quer responder uma oração sua, mas Deus só pode responder se o propósito do céu está alinhado com o teu coração. E como que eu vou alinhar o coração, pastor? Eu quero orar com você, eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Quem sabe você veio essa noite e o Espírito Santo está dizendo: recomece, tire a capa, jogue essa capa para fora hoje. Escreve um novo tempo, uma nova história. Porque enquanto você ficar insistindo em levar o que não deve levar, você nunca vai mudar o que deve ser mudado. O que queres que eu te faça? Ele responde: eu quero ver. Fica de pé, fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Oh Espírito de Deus, os planos que foram embora, fecha os teus olhos, eu quero orar com você. O sonho que se